e que sejamos edificados nessa manhã, não é, com a palavra ministrada. Espero que, apesar da fragilidade do vaso, né, em termos de limitações, porque a gente busca para poder servir a palavra com integridade, nós sabemos plenamente que é o Espírito Santo que faz com que essa mensagem alcance o seu coração e o meu coração. A minha habilidade, por mais que a gente se prepare e a gente se empenhe, ela não é suficiente, irmãos, para que a palavra ela flua abundantemente. Não é. É o Espírito Santo de Deus que faz com que essa palavra seja apreendida, vamos dizer assim, não é? Recebida no terreno que precisa estar fértil no seu coração, tá certo? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Vamos ler esse texto e os irmãos acompanhem em suas Bíblias, se possível deixe ela aberta, para que possamos aí beber desse texto. Leiamos então. Meu filho, seja forte, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Amém. Graças a Deus, a leitura feita, irmãos. Aqui nós percebemos, meus irmãos, que essa segunda carta de Paulo a Timóteo, se puder projetar, Bia, se não passarei para você, ver se o Isaac mandou os tópicos, como eu costumo fazer, para que os irmãos pelo menos acompanhem aqui os tópicos da pregação, não é? Vê se você pede a Isaac aí, para que ele me envie, ou no culto. Josué também está no grupo. Aliás, o Josué foi que fez o tinindo quando eu mandei logo cedo, não é? Muito bem, então está configurando ali, não é? E nós percebemos, irmãos, que esta última carta do apóstolo Paulo é a última carta mesmo, de fato, dele. Ele aqui já não é o Paulo, o moço, o jovem da estrada de Damasco, não. Ele aqui já é Paulo velho. Inclusive, em nenhuma de suas cartas ele cita, não é? Ele aqui já está com idade para o tempo, não é? Porque hoje, não se admirem os irmãos, se você chega a 80, 70, 80 anos, não era a realidade do tempo de Paulo. A estimativa de vida era bem menor, não é? Só a título de informação, na África, um tempo desse, a estimativa de vida era 50 anos, 40, depois agora 50, 55 anos. Então, embora alguns ultrapassem, né, essa idade. Mas aqui nós percebemos que essa carta, meus irmãos, a igreja, nessa época, principalmente a igreja em Éfeso, né, ela sofria grandes ameaças. Tanto ameaças externas, quanto a perseguição, não é? Porque César, o imperador romano, ele era considerado um deus, não, muitas vezes concebia o fato de que ali alguns judeus, e principalmente os cristãos, os judeus tinham liberdade, mas quando chega o cristianismo dizendo que existe um Cristo, né, um Senhor, que é Deus, então aquilo confronta, né, o poder romano e os cristãos são perseguidos, e perseguidos também com o aval daqueles grupos religiosos, né, fariseus, saduceus, não é, que ficavam ali sempre do encalço do ministério de Cristo e também
nós percebemos que eles vão importunar a doutrina da igreja, dizendo que era necessário manter as regras do judaísmo, inclusive até em igrejas gentias, não é? Então, era um tempo de perseguição, uma ameaça externa, e também de ameaça interna. Por quê? Porque havia um crescimento do que nós chamamos de heresia, que é um ensino errôneo, um ensino errado, distorcido, equivocado da doutrina de Cristo. Então, essa heresia, ela já estava campeando na igreja nos seus primórdios, e até hoje, irmãos, até hoje ela permanece. É como aquele tipo de grama, não é? Que por mais que se arranque, e a grama é boa, mas existem alguns outros com espinhos, não é? Que eles persistem por causa das raízes ali, em poderem continuar crescendo, não é? Então, um dia alguém me perguntou, o que é pior, pastor? É a apostasia ou a heresia? O que é que você responderia? Eu, sem titubear, irmãos, entendo que a heresia ela é muito mais danosa. As duas não prestam, mas a heresia ela permanece na igreja. A apostasia, pelo menos, a pessoa ela sai do meio, porque ela entende mesmo que ali não é nem que é expulso, esse negócio de não foi expulso, foi eliminado, não é? É porque a pessoa não está ali mais. E aqui os irmãos não se escandalizem, mas que bom que saiu, tá certo? Que bom que saiu. Pelo menos saiu porque não tinha condição de ficar no meio, não é? Mas a heresia não, a heresia ela teimosamente, ela fica no meio da igreja, ela tem ameaçado a igreja desde que a igreja é igreja. Então, muitos crentes também, devido a essa perseguição externa, não é? Mais ainda devido à perseguição externa, eles estavam deixando as fileiras do Evangelho. Eles estavam abandonando o caminho de Cristo. Eles já não estavam trilhando o caminho do Evangelho. E Paulo, inclusive o apóstolo, ele cita alguns, que não apenas deixaram o apóstolo sozinho, não é? Porque estava necessitando, mas deixaram o caminho, abandonaram o caminho. Isso também não é realidade hoje, irmãos, não é? Porque tem gente que não deixou apenas de vir à igreja, ou de participar de uma igreja, mas abandonaram o caminho, abandonaram o Cristo. Até porque não há como, não é? Você querer Cristo e não querer a igreja de Cristo, querer a cabeça, mas não querer o corpo, é algo inadmissível, não é? Então esse é um contexto do texto que nós lemos. E aqui nós vamos ver figuras, então, desse serviço cristão, irmãos, desse ministério cristão, tá certo? E nós vamos apresentar 3 delas. Do primeiro versículo até o versículo 5, o apóstolo Paulo, então, ele trabalha com essas 3 figuras de servir a Cristo. São figuras, mas que têm a ver conosco na forma de ser. A primeira delas é a figura do mordomo, não é? O mordomo, nós percebemos nos versículos 1 e 2, note bem, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, meu filho, e aqui se referindo a Timóteo, que era um jovem líder da igreja em Éfeso, a quem ele escreve. Por isso que é chamada a segunda carta a Timóteo. Meu filho, seja forte, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Então, aqui o apóstolo Paulo está recomendando, aqui ele está recomendando a Timóteo esse guardar da doutrina. Não apenas o guardar, mas o transmitir a doutrina. Uma citação de um escritor cristão chamado Hans Burke. Ele disse o seguinte, a melhor maneira de preservar o Evangelho é transmiti-lo. A melhor maneira de preservar o Evangelho é transmiti-lo, e não guardá-lo, e não enclausurá-lo, não é? E não reter como se fosse só para nós, sem ter o cuidado de transmitir às novas gerações. Porque onde nós estamos aqui, nesse local, inclusive, não nesse templo, não é?
Mas desde 1920 temos na história, e graças a Deus a escritora acadêmica, nossa irmã Sandra Natividade, que nós temos essa informação, não é? Aqui cultuando, louvando ao Senhor, e alguns, aliás, quantos estão daquele tempo, dessa época? Nenhum mais, porque já se foram. Mas eles transmitiram às novas gerações, e alguns irmãos aqui de mais tempo, lembram, né? Das gerações passadas nessa igreja, e que nós abraçamos e continuamos essa obra. O sentido não é apenas da igreja local, mas é do evangelho como um todo. Então, a melhor maneira de guardar é transmitir. Os povos indígenas, não é? Eles fazem uma transmissão, alguns até não têm nem a escrita. Eles não têm, é um trabalho muito grande, de muito empenho, né? Daqueles que trabalham com tradução bíblica, traduzir, irmãos, um evangelho, uma porção do evangelho, por exemplo, o evangelho de João, em uma língua que não tem nada escrito. Os irmãos imaginam o desafio, não é? Mas o que eles fazem para preservar as tradições? Se senta numa roda, não é? O líder da tribo, o pajé ali ao lado, enfim, e ali vai transmitindo através da oralidade aquilo que a tribo tem como tradição. Isso, irmãos, nós precisamos observar que é uma forma, embora hoje nós temos, não é, os recursos que temos, mas o fato é que precisamos guardar e transmitir, não é? Guardar no sentido de observar e transmitir, porque senão se apagará essa chama. Então, essa figura do mordomo, irmãos, aqui não se trata de uma sucessão, em hipótese alguma, de ofício, não é? De ofício que é dado a alguém. Respeitamos muito a quem pensa que Pedro foi o primeiro papa da igreja, mas nós sabemos que a história não é assim biblicamente, não é? O que Jesus deixou ao grupo apostólico, que depois se expandiu para os 70, que depois se expandiu para os 120, e depois se expandiu para os 500 que estavam ali. Essa é a mensagem apostólica, que é independentemente de alguém que tenha um bispado, né? Alguém que tenha uma hierarquia. Não. No meio da igreja, todos nós temos, como servos de Deus, a missão de transmitirmos essa mensagem. Então, entendemos então aqui que é necessário fidelidade e a capacidade de ensinar. A fidelidade no sentido de nós guardarmos como mordomo. Olha, a figura do mordomo não era qualquer pessoa, não. Em hipótese alguma. Era alguém muito reconhecido, seria hoje, quem sabe, alguém de confiança muito grande numa empresa. Seria mais do que um sênior, como é chamado, mas aquele que detém um poder de poder colocar aquela empresa, através dos recursos que ela tem, sob vigilância para que não falte nada. Então, a figura do mordomo era aquele que era responsável para ter a chave da despensa naquela época. Hoje as nossas casas não têm despensa. Não sei qual a casa aqui que tem despensa, não é? O lugar onde se guardava alimentos, armazenava-se alimentos não perecíveis. E ali o mordomo é quem abria aquele local, a despensa, e fazia com que os servos, os criados da casa, eles pudessem preparar para colocar a mesa na mesa dos seus senhores, não é? Então era alguém de extrema confiança, o mordomo. Era o tipo de secretária, né, ou de empregada, não é? Os termos vão mudando, mas a função não muda, e há até algum avanço, né, de alguns direitos, mas não tanto assim. Mas pense em alguém, né, que presta serviço a você há muitos anos. Como eu já vi em algumas famílias, né, por anos a fio, alguém ali participando e de extrema confiança. Aí eu lembro do pastor Walter Batista, falecido há pouco tempo, né? Foi promovido à glória. E o pastor Walter Batista, quando esteve aqui a última vez, que lembro, ele contou a história de uma secretária, de uma empregada, não é? Que chegou, fazia parte, aliás, da igreja dele, na igreja Sião, né? Salvador. E que, numa série de conferência, ela convidou a
pessoa que ela prestava serviço, não é? E a pessoa foi. Maria foi convidar a pessoa que ela prestava serviço, e essa pessoa foi. E essa pessoa, ela entregou a vida a Cristo, foi alcançada pela graça de Cristo. E depois o pastor Walter começou a perguntar, a inquirir a vida daquela mulher, não é? Daquela senhora que chega ali com uma condição sociofinanceira, não é, boa, e chega ali na igreja, através do convite de Maria, sua empregada. E ela disse: pastor, não há nada em casa que Maria não preste contas. Tudo que eu passo para Maria, ela, com muito cuidado, ela presta contas. Nunca peguei Maria em alguma atitude que desabonasse a sua conduta, para que eu pudesse despedi-la. Então essa mulher é diferente. E eu vim aqui por causa de Maria. Agora eu estou aqui por causa de Jesus, mas eu vim aqui por causa do testemunho de Maria. Jamais esqueci, isso tem anos, não é? Jamais esqueci por causa, isso é chamado, sabe o que, irmãos? Fidelidade. Fidelidade. Alguém que é fiel, não é? Alguém que é íntegro, não é? Fiel não apenas ao Senhor, mas fiel àquele a quem presta serviço. E nós percebemos então uma citação de William Barclay, não é? Os que são dados, né, Denis, ao estudo teológico, os pastores aqui presentes, e os estudantes de teologia, não é? William Barclay, ele diz o seguinte: todo cristão deve ver em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Note bem, ele não somente recebe a fé, mas também deve transmiti-la a outros. Receber a fé é um privilégio, transmiti-la é uma responsabilidade. A tocha do Evangelho precisa ser passada de geração a geração, sem se apagar. Passarmos a tocha do Evangelho sem se apagar. Aqui a ideia, irmãos, é também, os comentaristas chegam a pensar, a comentar, não é? De que Paulo tinha em mente aquela corrida do bastão, que teve agora nas Olimpíadas recentemente, e nós conhecemos, não é? Às vezes 4 por 100 metros, ou 4 por 400 metros, onde um corre um tempo, uma distância ali, é igual aos outros, e passa o bastão para o outro. A ideia é passar o bastão, passar a tocha, de tal forma que esse bastão não caia, e essa tocha não se apague. Essa é a ideia do mordomo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo a seu filho na fé, Timóteo, e a nós, por extensão: Timóteo, seja mordomo de Deus. Seja mordomo do Senhor. Seja mordomo em guardar e transmitir a palavra. Mas a segunda figura, irmãos, é a figura do soldado. Não é? Os versículos 3 e 4 diz assim: suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Não é? A figura do soldado. Eu gostaria, inclusive, de saber quantos irmãos aqui serviram nas Forças Armadas, ou Marinha, ou Aeronáutica, ou o Exército. Aqui levantam as suas mãos. Eu estou levantando, mas eu não servi, não. Né? Podem abaixar. Vocês sabem muito bem o que significa. Né? A figura do soldado. A figura do soldado. Irmãos, aqui nós percebemos que a vida cristã tem certas semelhanças com a carreira militar. Não é? Olhe, você, infelizmente, devido a ideologias presentes, a nossa forma de pensar e até de ser hoje, nós falamos isso aqui com muito cuidado, até, porque uma instituição que era extremamente, e é extremamente respeitada como o Exército Brasileiro, tem sido hoje motivo de críticas assintosas em redes sociais, inclusive por cristãos. Mas, fecha esse parêntese aqui, mas eu precisava deixar esse registro, não é? E entendemos então que Sêneca, não é? Nos seus escritos, ele disse: viver é ser um soldado. Viver é ser um soldado. Porque nós temos lutas, guerras diariamente, constantemente, não é?
Cotidianamente, sim. Anualmente, sim. Mas parece que elas são cotidianas, elas são diárias, em diversos aspectos da nossa vida. E então o cristão precisa, de fato, não apenas ser um soldado, que isso já requer implicações na sua forma de ser, enquanto ali estiver servindo, mas que seja um bom soldado. Um bom soldado. Por isso que o apóstolo Paulo seja um bom soldado de Cristo Jesus. E não basta ser então um cristão. Ser cristão é muito bom, mas é preciso ser o melhor cristão, o bom cristão que você pode ser. Não pelas obras, é bom que se frise logo, não é uma questão de fazer, mas é uma questão de ser. De ser. Porque às vezes nós confundimos as coisas, nós pensamos que cristianismo é fazer, e é fazer de certa forma. Mas antes de fazermos, nós precisamos ser o quê? Nós precisamos ser. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos, que nós procuramos viver. De forma plena e integral. E não apenas no discurso, na fala. Aquele que serve a Cristo Jesus deve fazê-lo, então, com excelência. Como o soldado, ele na sua vida militar faz. Não é? Aliás, polícia militar também, viu, Paulo? Não é? Os que servem também a polícia militar. O mesmo regime ali, não é? De regras, muitas vezes para... Hoje talvez, não sei como estão as coisas, não é? Mas uniforme, não é? Todo aparelhado, e poder cumprir as regras, as normas. Então, aquele que serve a Cristo deve fazer com excelência. E nesse fazer com excelência, não nos enganemos, não há vida cristã, irmãos, sem dor, sem sofrimento. Sem sofrimento. Eu fico imaginando, às vezes, na vida do soldado, né, na vida do militar, não é? Nos treinamentos e na realidade, na vivência. Não é? Embora o Brasil, graças a Deus, é um país que preza pela paz, não é? Mas aqueles que servem na segurança pública constantemente, nós sabemos das implicações, muitas vezes, do sofrimento, em você ser o alvo, não é? Naquela missão. Em você não apenas procurar o alvo, mas se você está susceptível por alvo de outros, não é? Que diante daquela missão você tem, e você muitas vezes sofre. A ideia é que na vida cristã também nós temos os nossos percalços, os nossos sofrimentos. O cristianismo ele não tem um aparato de que tudo vai bem sempre. Alguém até já disse acertadamente que se é cristianismo, não é confortável, não é? Porque tem as implicações do sofrer, muitas vezes até do padecer, de podermos, através da nossa fé, através da nossa vivência, as pessoas nos rotularem, não é? E muitas vezes terem concepções equivocadas em relação à figura do cristão. A disciplina deve ser uma prova de seu comprometimento. Disciplina, não é? E não é em vão que nós temos, enquanto vida cristã, as chamadas disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? A leitura da Bíblia, não é? Ou a audição da Bíblia, para quem não pode hoje mais enxergar. A oração como prática contínua. O jejum, inclusive, para alguns, não é? E eu penso que jejum é uma questão de algo pontual e excepcional, não é? Na vida do cristão, com um propósito. São as disciplinas. Mas mais do que isso, essas disciplinas chamadas espirituais, a disciplina que o discipulado exige. Como Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é aquela cruz que Jesus levou, nós sabemos muito bem. Que aquela só ele podia levar. Eu não podia, nem você. Mas a cruz aqui também não é o sentido de sofrimento. Não. Não é o sentido de sofrimento. Mas a cruz são as implicações de renúncia. No caminho que nós temos da vida cristã, no caminho do discipulado.
Então, o soldado, nós podemos trazer aqui, na guerra ele está sob um comando. Nós percebemos que ele trabalha debaixo de ordens, não é? Como nós temos as ordens dadas, não são sugestões. Nunca leia a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é onde nós temos a doutrina bíblica. Não quer dizer que o Antigo não tenha, no Antigo nós temos princípios. Mas no Novo Testamento, principalmente nas cartas, nós temos doutrina pura. Não pense que ali, não pensemos nós, que são sugestões, não. São mandamentos do Senhor. Dado por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Barclay também faz uma citação, eu acredito que coloquei ali, olha ali. O soldado envolto no fronte da batalha não pode ver a totalidade da situação. Não pode. Ele deve deixar as decisões para o comandante, que vê todo o campo de batalha. O primeiro dever, então, de um cristão é obedecer à voz de Deus e aceitá-la, ainda que não possa compreendê-la plenamente. Você entendeu? Não é como hoje, que as guerras, não é? Elas são feitas, eu não sei nem se é mais por telefone, não é? Porque os recursos são muitos e adiantados, né? Onde os comandantes ficam em seus gabinetes, onde os chefes das nações ficam em seus gabinetes, ou nos palácios, e não vai ao fronte de batalha. Quando aqui Paulo escreveu esse texto, e por isso que Barclay comenta dessa forma, tanto o rei, não é? Com o comandante em chefe, que era o comandante do exército, iam e ficavam no lugar, os que gostam de filme épico, vê se não foi assim, ficam no lugar alto, onde ele possa ver todo o campo de batalha, inclusive as estratégias que já foram planejadas, sejam efetuadas, não é? Daquela forma que ele tem uma visão do campo de batalha como um todo. Ele tem uma visão. Aquele que está no campo de batalha, eu e você, nós não temos a visão do campo de batalha todo. O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que existem lutas que nós não sabemos, não temos a dimensão por onde o inimigo muitas vezes vem. Em qual fileira nós estamos ali, porque estamos envolvidos no campo de batalha. Mas o fato é que aquele que é o comandante, ele tem a visão do todo. Então isso para nós, trazendo para nós, isso deve nos trazer uma certa tranquilidade. Por quê? Porque embora eu não tenha a dimensão toda da luta, você não tem e eu não tenho. Se você me pergunta assim, pastor, eu tenho enfrentado alguma luta, quando é que vai terminar? Eu não sei e você não sabe. Mas aquele que é comandante, aquele que criou as estratégias, ele sabe como está a nossa batalha. E ele inclusive sabe quando é momento de retirar, ou quando é momento de avançar, porque tem a perspectiva da vitória. Você está entendendo isso? Então o comandante sabe da nossa luta. Ele sabe da nossa luta. Por isso que a figura do soldado aqui, irmãos, se encaixa assim na vida cristã. Nós estamos militando a boa milícia, não é? Do Evangelho. A boa milícia do Evangelho. E percebemos então uma terceira e última figura do serviço cristão, que é a figura do atleta. Essa está no versículo 5, e o último que lemos diz: o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Irmãos, é uma das figuras, é claro que as outras duas também o apóstolo Paulo usa, não é? Muito bem, a do mordomo, a do soldado, mas a do atleta parece que era a figura favorita dele. Ele, vez por outra, ele faz menção em suas cartas de correr a carreira, terminar a carreira, guardar a fé, não é? Isso ele está se referindo àquelas disputas que tinha na Grécia e em Roma também tinha, não é? Das Olimpíadas, que não são de hoje, elas são já de antes. E percebemos então que nenhum atleta se prepara para a derrota. Nenhum se prepara
para dizer, não, eu estou concorrendo, mas eu vou ser vencido facilmente. Não. Prepara-se, principalmente os chamados atletas de ponta, não é? Eles se preparam para ganhar. Eles se preparam para chegar em primeiro lugar. Eles se preparam para subir ao pódio maior, que é o pódio da medalha de ouro, não é? Que nesse tempo aqui, é bom que se diga, que não era nenhuma medalha, nem era nenhum recurso que era dado ao atleta que se ele ganhasse. Era uma coroa feita de plantas, né? Que depois murchava. Mas para o atleta ficava o nome. O nome era aclamado ali por toda aquela multidão que assistia às Olimpíadas, né? Era aclamado como praticamente um deus, né? Porque foi o vitorioso. E depois a coroa murchava. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não, a nossa coroa não murcha. A nossa coroa, ela permanece, né? Que é dada por Cristo e conquistada por Cristo. Então o atleta prepara-se, irmãos, antes de entrar no estádio. Talvez os irmãos não saibam, mas os atletas que nós vimos, que são, a gente se chama federados, né? Que são atletas profissionais, eles treinam cerca de 8 horas por dia. 8 horas. Dedicação enorme, empenho. E alguns deles são contundidos e não podem terminar, ou não podem competir naquele tempo. O que eu estou querendo dizer é que há um empenho, não é? Há um preparo. O atleta se prepara